Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Eu tô entrando um pouquinho antes na nossa live porque eu me atrapalhei nos horários. Eu marquei com a convidada às 18h30 e, na verdade, ela já tá chegando aqui e botei no post às 19 horas. Então, peço perdão já de antemão. A gente já vai convidar ela aqui para entrar. Peraí, deixa eu me convidar. Enviou a solicitação, tá aqui, tá entrando ela. Entrar com Claudinha no Insta. Vamos ver. Não, a gente até fez semana passada. Eu botei para aceitar e não apareceu ainda. Ah, essa aqui tá aparecendo ela. Olá, minha linda! Oi, E boa aí, noite. tudo bom? Boa Tudo ótimo. noite! Melhor Tá agora. linda aí? Obrigada. Ai, querida, obrigada pelo convite. Eu tava dizendo que eu me atrapalhei no horário, né? Eu botei no post às 19 horas. Tu que me chamou a atenção agora há pouco. Eu dizendo pra ela, tudo Depois que eu pronto. observei, Vamos não, o lá. horário tá diferente no post lá no Instagram, né? Sim, sim. É que foi tanta coisa essa semana, né, Cláudia? Hoje é a quarta live, a gente fez tanta coisa essa semana. Hoje aqui um monte de inscrição pro grupo. Eu me atrapalhei, de fato, botei às 19 horas, mas a live vai ficar salva, gente. Então, quem não chegou em casa, tem gente já mandando saudades pra ti aí. Acho que é pra Eu ti. vi meu amigo querido, Roberto, Renata, Stephanie. Stephanie mora aqui nos Estados Unidos, é minha amiga do curso de inglês. Ai, maravilha. Então, conta pra gente, tu tá morando fora, né? Aí eu vou tirar o óculos, gente, porque com essa luz que eu boto aqui na frente marca muito o óculos, fica ruim pra vocês. Tu tá morando fora já tem um tempo. Um ano que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, eu moro em Cherry Hill, né? Fica a 1 hora de Nova York, mais ou menos. Já faz um ano Tá. que eu mudei um pouco a minha rotina. Bastante, imagino, né? É bastante, é bem diferente, né? A cultura aqui é muito diferente, é outra vida, assim, bem diferente, porque no Brasil eu trabalhava, né? E aqui eu não tô trabalhando, tô de licença do meu trabalho do Brasil e aqui eu tô estudando, eu tô fazendo curso de inglês, e o curso de inglês é diário, a gente tem aula o dia inteiro, começa às 10 da manhã e termina às 4 da tarde, então é meio que uma rotina como se fosse uma rotina de trabalho, porque De bastante tempo, trabalho, né? quase que um estudante profissional, né, Cláudia? Sim. É um curso, ele é voltado para as pessoas que vêm para estudar realmente, né? Para se profissionalizar. Então, por isso que é bem puxado, né? As pessoas vêm para cá solicitando visto para estudar. Eu não precisei disso, mas eu aproveitei a oportunidade para aprender, né? Para estudar. Claro, claro, com certeza. Deixa eu te apresentar um pouquinho melhor, né? A Cláudia, ela fez acompanhamento comigo. A gente foi fazer as contas essa semana, né? Mais de 10 anos veio na minha memória e aí tu me confirmaste, foi mais de 10 anos. Mais de Teu 10 filhote anos. tinha acabado de nascer, né? Hoje eu ainda fiz uma brincadeira, porque quando os meus amigos souberam que eu ia participar da live, né? E aí eles falaram, você vai contar a idade? Aí eu falei, não, eu vou contar realmente, ó, quem falou isso acabou de entrar na live. Eu falei, eu vou contar que eu comecei a fazer o nosso processo de reeducação alimentar quando eu nasci, porque eu jamais eu vou admitir a minha idade assim para todo mundo. Então eu não vou falar de idade, eu vou falar de há uns 20 e poucos quilos atrás, pode ser? Tá valendo também. A gente não precisa assumir a idade. O tempo passa voando, né, Cláudia? Vou, O tempo tempo voa, tô voou, brincando, eu não parece que tenho problema em foi. falar a minha idade. Eu comecei o nosso processo, eu estava com 30 anos, quando o Kai nasceu, meu segundo filho. Já faz 10 anos. Um tempinho, né? Agora eu tô com 40, disfarça. Mas que bom, porque todo mundo diz, ai, chega os 40, o metabolismo diminui. A gente dá uma sentida assim, mas tá aí que tem a prova viva que não é um empecilho de se manter nos 40 também, né? Ah, sim, Olha, tem com gente que tá certeza. dizendo aqui, ó, estão implicando muito bem. Gente, adorei, ó, adorei esse colega aí. Ele sabe tudo de idade, Maravilha. gostei. Então, começou com 16, vai ficar com 26, isso mesmo, amigo.
Tá melhor do que. Não, ela tá maravilhosa. Eu não me canso de elogiar, porque a Cláudia, assim, ó, não é porque ela tá aqui, né? Mas ela sabe disso. Ela é uma exemplo, assim, de disciplina, de determinação. Uma pessoa que teve sempre muito aberta, que fez grandes contribuições com o grupo, né? Foi difícil para ti naquele momento, não foi, Cláudia? Porque não é fácil, né? Vamos falar do lado difícil também. Eu sei que tem todas essas características que são tri importantes para qualquer projeto de vida, né? Comprometimento, disciplina, isso tu és muito dedicada. Mas no primeiro momento não é fácil essa mudança, né? Não, até porque eu acho que a gente já vem de uma cultura que a gente não está acostumado a fazer uma reeducação alimentar. A gente está acostumado com dietas, né? Eu sempre aprendi que o que eu precisava fazer para emagrecer era fazer dieta. Então, quando a Uhum. gente recebe uma proposta diferente disso, no início a gente se assusta, porque a gente pensa assim, isso não vai dar certo, porque não é uma dieta, né? Eu vou poder comer de tudo? Como assim? Como eu vou emagrecer comendo de tudo? Mantendo a minha rotina, né? Dá um A pouco de isso. medo, né? Sim, dá um medo também. Porque se a pessoa apresenta pra gente uma dieta restritiva, como a gente está acostumada, é mais fácil da gente. Não sei se a palavra certa seria aceitar, mas seria o mais comum, né? Seria a rotina. E aí, Sim, eu me lembro na nossa sim. primeira conversa que você me perguntou assim, Hum. Cláudia, o que que você gosta de comer ou de beber que você não abre mão, assim, de tirar da sua rotina? E eu falei pra você, eu tomo cappuccino todos os dias. E aí eu pensei, nossa, ela vai dizer, não, cappuccino não pode, é impossível e tal. E você falou pra mim, não, você pode tomar o seu cappuccino, pode manter o cappuccino. As mudanças serão outras, né? Eu não vou fazer algo restritivo. E eu pensei, isso não vai dar certo. Só que deu tão certo que hoje eu aprendi que eu posso realmente me alimentar com coisas normais, coisas saudáveis, coisas que eu comeria todo dia e que isso não vai trazer um prejuízo para o meu corpo, para minha saúde, né? Eu acho que foi esse legado assim que eu recebi, né? Que eu trouxe comigo, porque Sim. eu não tenho mais medo de. Eu adoro vinho e eu não tenho mais medo de vez em quando ir lá e beber meu vinho e tal, né? Eu aprendi isso contigo. Foi assim uma Uhum. mudança radical na minha mentalidade, eu acho. Mas no primeiro momento dá esse medo, né? Porque é o que tu falasse, Dá. alguém te propõe aquilo que tu imaginou que ia ser proibido, e esse é um medo que às vezes as pessoas têm do nutricionista, né? Ah, eu vou na Nutri, ela vai me cortar um monte de coisa, então nem vou. Já nesse receio, um preconceito que se tem também, né? De a pessoa ficar privada daquilo que ela gosta, como é que vai ficar a vida? Vai ficar triste, vai ficar, imagina, ter o cappuccino, é uma bebida que eu também gosto muito, né? Então, dá esse primeiro receio, assim, primeiro é ir buscar ajuda, né? Uhum. E aí, quando a gente vai buscar uma proposta totalmente diferente, mas foi lá e enfrentasse, né? Eu não Fosse sei se você confiar lembra o que foi assim, a virada de curva para mim. O que, que aconteceu para eu te procurar? Não sei se você vamos lembra ver, disso. tu vai falar, eu provavelmente vou lembrar. Vamos ver. Eu tinha tido meu filho já fazia alguns meses e eu fazia Também. mestrado naquele momento e eu continuava trabalhando no mestrado, né? O neném nasceu e eu continuei a minha rotina de trabalho. E aí um dia eu tava no laboratório e um menino, coitado, ele não fez por mal, mas ele virou para mim e perguntou assim: esse neném não vai nascer nunca? Quando que Me esse lembro. neném vai nascer? Gente, aquilo para mim foi assim um baque, porque todo mundo escutou, todo mundo viu no laboratório. Eu fiquei extremamente constrangida. Meu filho já tinha nascido há um tempo. E aí eu fui para casa. Eu sou muito vaidosa, todo mundo que me conhece sabe disso. E eu fui para casa triste, deprimida, assim, e eu não te conhecia. E aí, quando eu cheguei em casa, meu Deus, eu já não estava feliz com aquilo, né? E eu pensei, eu preciso mudar. E eu tinha uma amiga, a Fabiane, e ela participava do grupo. E eu comentando isso Aham, com sim, ela. Lembra da Fabiane? E eu falei claro. pra Fabiane, eu preciso mudar, eu tô infeliz e eu sentindo que eu não vou conseguir, porque tá sendo diferente do meu primeiro filho. Meu primeiro filho eu emagreci muito rápido e dessa vez eu saí da maternidade praticamente no mesmo peso que eu entrei na maternidade grávida, né?
E é uma coisa que é engraçado que as pessoas julgam muita gente, porque quando a gente tá grávida, todo mundo fala: come! Você tem que comer por dois! Você tá linda! Olha que barrigão lindo! Você saiu da maternidade aqui relaxada, ela não se cuida, olha o corpo, ela precisa A emagrecer. pressão estética já Começa saiu uma da mesa de parto, pressão. não tem mais aquela desculpa, né? Sim, que todo mundo Tem que considera estar bem linda. no dia seguinte. Uhum, E aí uhum. eu falei pra ela, Fabiana, eu tô muito pra baixo, eu tô muito deprimida, as minhas roupas não entram. Já faz um tempo que o neném nasceu e eu não consigo emagrecer, e eu parei. E o que que eu faço? E ela falou pra mim, Cláudia, eu tô participando do grupo da Vivian. Eu adoro o grupo da Vivian. Ele funciona assim: a gente se reúne, todo mundo se pesa, e aí depois a gente conversa, troca receitas, ela nos traz informações nutricionais e tal. E aí eu pensei, eu não vou, porque como é que eu vou me pesar? Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber se eu perdi, se eu não perdi. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu pensei, como é que eu vou chegar lá, né? E mostrar que eu não perdi nada naquela semana e tal. Eu pensei, não, não vou. Só que eu tava Tá. tão chateada, tão triste com a situação que eu tava vivendo acima do peso, me sentindo Uhum. cansada, sem disposição para fazer as coisas, sabe? Que não é só estético também, Sim, é físico, a gente se sente mal, né? o E corpo aí sente, né? eu fui no grupo e já de cara, quando eu te conheci, para mim assim, foi, nossa, eu me encontrei. Eu. Uhum. Porque, primeiro, que a gente não se pesa na frente dos outros. Cada um se pesa Ah, eu separado. estava falando, eu estava pensando, eu disse, meu Deus, eu nunca pesei na frente de ninguém. Assim, sempre a gente teve um Não, mas era cantinho, a tem visão que aquele eu momento da tinha. reunião. Sim, Ah, tu era a visão imaginava isso. que eu imaginava quando ela me contou, assim. Eu não imaginei realmente como era, sabe? Uhum. E aí Tá. eu cheguei e eu vi que ninguém se pesou na frente de ninguém. Ninguém falou se perdeu, se ganhou. A pessoa fica à vontade para falar o que ela tem vontade. Se quer falar que perdeu, fala. Se não quer falar nada, não fala. Se quer falar que ganhou, a pessoa mostra as dificuldades que ela encontrou naquela semana. E o que eu achei mais interessante do grupo é justamente isso, porque às vezes a gente começa a observar que as outras pessoas cometem os mesmos deslizes que a gente comete. Só que a gente Sim. não enxerga isso, sabe? A gente só A nossa enxerga. dor parece que ela é muito maior, né? A gente acaba vivendo muito o nosso problema e não percebe que o outro também carrega essas mesmas dificuldades, né? Então o grupo Não, traz e a esse solução, eco, às né? vezes, é mais fácil a gente encontrar a solução para o problema dos outros do que para o nosso. Então, quando a gente está vendo a Claro. pessoa falando ali, a gente fica pensando, mas por que ela não fez isso? Sabe? E ao mesmo tempo eu penso, mas por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu não faço isso, sabe? Eu achei, e Sim, sim, uma sim. apoiando a outra. Poxa, hoje você não conseguiu porque você estava com dificuldade, você estava triste. Nós acabamos nos tornando, assim, amigas, né? Porque É. é diferente, não é O uma grupo de competição. vocês, a gente não contou pro pessoal, mas pode entregar. O grupo delas, gente, assim, ó, mora até hoje no meu coração. Elas me chamavam de tia, Eu ia falar carinhosamente. isso, porque eu Ela ainda tava com me chama medo de de me tia descuidar agora. Vível. Eu só tenho um ano a mais do que ela. Eu sou a tia Vível pra Claudinha. Eu tava aqui me Então, controlando pra não chamar de tia Vivian, mas eu ia dizer pro pessoal, gente, é que eu tenho entrega, entrega, tanta entrega. admiração, eu tenho tanto carinho. A Vivian, a tia Vivian, ela me ajudou tanto no meu processo, na minha mudança, que eu tenho um carinho gigantesco por ela, ela sabe disso, ela sabe que eu tenho uma admiração absurda, assim, como profissional, como pessoa, como amiga, como mulher. Ela é uma pessoa lindíssima, quem conhece sabe do que eu tô falando. A gente vai chorar aqui, Claudinha. E realmente ela faz a gente mudar. Eu não tô aqui para fazer propaganda, pelo contrário, eu tô aqui para contar a minha história. Até hoje eu tava brincando com um amigo, né? Porque ele falou assim para mim: eu sei o que você comeu no verão passado, eu vou entrar na live e vou contar. Brincando comigo, Pode né? contar. A tia Vivian sabe também, amigo. A tia Vivian gosta que as pessoas fiquem à vontade para perder aquela visão que as pessoas têm que o nutricionista é o policial alimentar, né? Que vai te Sim. criticar, que vai dizer que não pode. Justamente o contrário. Eu vou, inclusive, convidar para comer. A gente comia junto. Lembra que a gente fez confraternização no final do ano? Festinha, muito Foi muito legal, legal, foi. festinha. Então, eu sou a Nutri que gosta de comer com os pacientes.
Isso é que é legal, pra gente entender que a gente não precisa fazer dieta. Que vocês vão me encontrar, sim, bebendo uma cerveja no verão na praia com a minha família. Vão me encontrar bebendo um vinho e tal. Isso eu acho que é o saudável. A pessoa, ela não abrir mão de tudo. Claro que eu acho que isso não pode se tornar uma rotina. É isso que a gente aprende contigo. Que a nossa rotina, ela tem que ser saudável, né? No meu dia a dia. Mas dá um certo medo, assim, no início, né? Como tu estava falando, dá um medo, assim, ó. Puxa, eu sempre tenho essa visão, assim, frente ao medo, né, Cláudia? A gente, quando tem medo, ou a gente foge, ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta. São essas três possibilidades que a gente tem. Se a gente paralisa, não nos leva a nada, né? Mas é uma reação que a gente pode ter. Fugir é o que a dieta propõe, né? Não come isso. Por quê? Porque tu não sabe lidar com aquele alimento que a pessoa julga vilão. Então passa a vida inteira fugindo do carboidrato, da cerveja, do vinho, e esse não é um caminho. Né? O caminho é enfrentar esse medo com coragem. O grupo ajuda nesse sentido do encorajamento, conseguindo, vendo o outro conseguindo, isso ecoa dentro da gente. É o que tu falou, o que tu fala para o outro ecoa em ti, o que o outro fala ecoa em ti e ecoa no outro também. Então, sim, o grupo ele faz esse trabalho que às vezes a gente como profissional não consegue fazer sozinho. Claro que a gente tem aquele contrato velado, né, do grupo, que o que fala ali no grupo fica no grupo, né? Mas é uma troca, uma energia também muito grande que o profissional sozinho, paciente, sabe? Profissional para sempre, a gente não consegue fazer muitas vezes esse eco que o grupo traz. Então, e a gente também não consegue o contrário. Eu acho que a gente também não consegue fazer sozinho. A gente precisa da ajuda de um profissional para a gente entender que aquela comida, como foram as últimas lives que você fez, que você comentou muito sobre isso, que aquela comida ela não é vilã. Você pode comer, você tem que saber comer, mas a gente precisa da ajuda de um profissional para enxergar isso, sabe? Porque a gente tem essa cultura embutida que a batata frita ela é vilã, o pão é vilão, o arroz é vilão. Então a tendência pra gente é cortar tudo isso. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, não vou nem dizer de reeducação alimentar, tô falando da dieta tradicional. É isso que a gente pensa, vou cortar carboidrato, vou cortar. E era isso que eu fazia. E o pior, uma vez eu participei eu fui numa nutricionista antes de te conhecer, e eu cheguei na consulta médica e ela me apresentou uma quantidade absurda de produtos que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu não tinha condições financeiras de manter aquela dieta. Era barra disso, era óleo daquilo, era não sei o que e tal. E o que é legal no teu processo, ali no teu projeto, é que a gente consegue se alimentar com o que a gente tem em casa no dia a dia, a nossa rotina, a gente tem comida mesmo, comer comida, né? E não precisa desse monte de coisa que eu não tinha condições financeiras de manter, sabe? Olha o absurdo que eu não conseguia, eu conseguia pagar a consulta, mas não conseguia manter porque era tão caro diariamente, sabe? Que não era uma rotina. Um capítulo assim, né, Cláudia? Porque tu sai ali com aquela lista de ingredientes super caros, vai para uma loja dessas caríssimas, vai gastar quanto do teu orçamento, né? E a gente falando de uma população que vive às vezes de salário mínimo, a gente quer dizer que essa população está fadada a não ter uma alimentação saudável, né? Então é a comida de verdade. Eu prezo muito por isso, muito. E comer comida de verdade sem ser... E isso é uma coisa muito interessante, é o que tu estava falando, né? A gente tem que ouvir isso de um profissional. Um profissional tem que validar isso. Mas a gente está caminhando contra uma correnteza muito grande de outros profissionais que têm essa abordagem da dieta restritiva, dos produtos caros, né? Então é um contraponto muito grande, né? Por isso esse convite da Cláudia é muito importante, porque ela é mais um exemplo de que é possível com comida de verdade e sem esses modismos. Cada hora é uma moda, né? Cada hora é uma moda e uma indústria lucrando muito por trás. Não, e o engraçado disso é que depois que a gente começou o nosso projeto, uns 3 anos depois, eu sou engenheira química, né? E eu fui trabalhar como engenheira química numa empresa, uma multinacional, que vende produtos voltados para isso, né? E aí as pessoas me viam, eu cheguei uma época mesmo que eu tava bem magra, assim, bem magra. E as pessoas me perguntavam, mas por quê? Eu tava
tendo uma rotina saudável, uma rotina de atividade física. Hoje eu mantenho isso. E trabalhando muito e tal. E aí as pessoas me ligavam, meus amigos me ligavam que viam fotos, Instagram, que aí depois tornou mais comum. Na época começou o Facebook, Orkut. Não vou falar do Orkut, senão vou mostrar a idade aqui, né? Vamos fingir do Instagram. Isso, a partir do Insta todo mundo começou a te perguntar. E aí as pessoas começavam a ver, né, a mudança que tinha ocorrido na minha vida e perguntavam. E me ligaram várias vezes. Cláudia, o que você tá tomando? Me conta o segredo. Porque você trabalha nessa empresa. Eles vinculavam a minha imagem à empresa que eu tava trabalhando, sabe? E aí eles ficavam decepcionados com a minha resposta. Não que eu não acho que a empresa... Eu acho que a empresa é excelente, ela tem um nome no mercado, ela é conceituada. Mas é um outro processo, é um outro projeto, não era outra proposta, não era o que eu estava acostumada a fazer. E aí eu dizia para as pessoas, gente, vocês querem saber meu segredo? Eu como comida. Eu e o medo e a culpa também, né, Claudinha? Porque medo e culpa são emoções que andam muito juntas, né? Não, eu acho que isso é o pior, assim. Eu acho que tu frisas muito isso, assim. E eu acho que tens muita razão, assim, nisso. Porque, por exemplo, agora, meus filhos estavam de férias, nós viajamos 40 dias por aqui. Fui no Brasil visitar meus pais e fui na Fernando de Noronha. Imagina, Fernando de Noronha comi camarão, tomei cerveja, tomei vinho à noite. Praia, delicioso, maravilhoso. Depois eu fui para Las Vegas, passei muito aqui. Quem conhece viu no meu Instagram quantas fotos eu publiquei nesse período de viagens. Fiz uma coisa que eu tinha muita vontade, que era um roteiro de vinho, de conhecer os vinhos aqui da Califórnia e tal. Eu fiz um passeio de trem, que era um almoço no trem com vinho e tal. E eu me dei de presente essa possibilidade. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso fazer isso, sabe? Mas que a minha rotina, ela tem que ser saudável. Isso tem não que... é só rotina. Mas isso é saudável, né? Isso não, é saudável. Também. Porque eu amo viajar, né? Uma das minhas primeiras faculdades foi hotelaria em Turino, de tanto que eu adoro viajar. Minha primeira opção não foi nutrição. Aí eu larguei, porque nutrição acabava pulsando mais forte aqui dentro do meu coração. Mas eu amo viajar. E a viagem, não tem como a gente pensar nela sem pensar em gastronomia. Sem pensar em conhecer a cultura local, que é manifestada pela culinária, pelo vinho, vinhos da Califórnia, como tu tá dizendo, né? E aí tu foi e conseguisse aproveitar tudo com prazer, sem culpa. Consegui, sem dúvida. Mas uma coisa que eu sinto, já não é a culpa, é a vontade de comer a minha salada, a minha saudade da minha rotina saudável, sabe? Porque eu gosto, adoro comer besteira de vez em quando. Quem é que não gosta, né? Somos seres humanos. Mas eu sinto falta disso. Eu sinto falta da minha salada, eu sinto falta dos meus legumes, das minhas verduras. Aconteceu ali, no meio da viagem, eu preciso ir no supermercado. Lá, é muito comum aqui nos Estados Unidos, nos hotéis, a gente conseguir reservar hotéis que tem cozinha, né? Junto com o quarto. Sim. E aí, eu preciso cozinhar hoje. E meus filhos, eles sentem... Falta da comida cadeirinha, assim, também, porque aí também é um ritmo muito diferente, né? Muito fast food. Acho que no local que tu tá não é tanto, né? Eu acho assim, a gente até conversou sobre isso. Aqui, o que eu acho que acontece? Nos Estados Unidos, eles não têm a cultura do almoço, né? Eles almoçam muito rápido. Eles acham um absurdo a gente parar no meio do nosso horário de produtividade para almoçar. Eles acham que a gente perde o ritmo. Na minha aula, eu tenho 15 minutos de horário de almoço durante meus dias de aula, né? Então, a gente tem opções aqui de restaurantes excelentes, que são saudáveis, de comida saudável, sabe? E temos muitos fast foods, assim. Mas eu acho que as pessoas priorizam os fast foods por causa do tempo, né? Porque eles não param para almoçar. Então, não dá para você comer uma comida no restaurante, pedir uma salada e tal, e tal. Você vai ultrapassar facilmente os 15 minutos de almoço que você tem. Então, por isso que a gente...
É aquele intervalinho que a gente tem no meio da manhã e no meio da tarde para tomar um cafezinho, para comer um lanchinho, É, coisa rápida. Agora uma refeição empratada, sentar e fazer todo aquele ritual. Imagina, para eles 2 horas de intervalo é uma eternidade, é um né? absurdo, é um absurdo. Imagina. Mas aí a gente aqui, em contrapartida, a gente vê os restaurantes lotados às 5 horas da tarde. Os Aí restaurantes janta. fecham às 10 horas da noite. É estranho pra mim aqui, porque eu tô acostumada. No Brasil, Sim, a gente sai pra jantar às vezes 9, 10 horas, né? Aqui não, sim. as pessoas têm o hábito de almoçar, né? Almoçar e Uhum, jantar junto, assim, às 5 uhum. horas da tarde, elas vão, fazem. Aí sim, aí fazem a alimentação completa que a gente faz geralmente na hora do almoço, né? Mas eu acho que é Tá. isso, eu acho que eles. O que a gente pensa que é a cultura do fast food é porque eles não têm tempo para almoçar. Ou eles não têm essa rotina que a gente tem de almoço, né? Mas tu não embarcasse nessa cultura, tu foi adaptando ao que tu aprendesse, ao que pra ti tu sente falta. Porque pelo que tu tá falando, não é um sacrifício para ti comer salada. Tu busca ela porque o teu corpo pede. Tu Eu sinto aprendesse a falta. gostar. Já gostava de salada antes, Não, Claudinha? eu não comia salada, eu não gostava de salada. Era uma briga em casa porque eu não gostava. Era muito difícil. E eu me lembro quando começou isso, assim. Você começou a falar, o nosso prato tem que ter 5 cores diferentes. Você lembra disso? E aí eu comecei, não, o que que eu vou botar aqui, meu Deus, no meu prato com esse arroz e feijão? Arroz e feijão já são 2 cores, eu já pensava assim, né? Eu já Da eliminei casa. 2. Aham. Agora eu vou ter que colocar alguma coisa aqui coloridinha. Aí sempre começa o tradicional, né? Cenoura, alface, tomate e tal. Tem um começo, né? Já são 3 cores, eliminei as 5 e pronto. E aí, só que a gente começa a ver, assim, eu lembro quando eu fui para Florianópolis, numa viagem, você falou assim para mim, vai no restaurante tal. Você lembra disso? Vamos ver o que tu falou, não sei se eu me lembro. Você falou assim pra mim, vai no restaurante tal lá em Florianópolis, no shopping, que eles têm um buffet de saladas, eles vendem saladas. E Ah, você prova as saladas. Eu não sei se você lembra disso. E eu fui não me nesse lembro. restaurante em Florianópolis e eles colocaram sobre a salada uma geleia de amora que eu não me esqueço. Imagina, isso já aconteceu há 10 anos atrás, mas eu não esqueço disso, né? E eu adorei. E depois disso eu fui pra casa e pensei assim, vou começar a elaborar a salada, sabe? Uhum, uhum, E uhum. até hoje eu faço isso. A minha salada nunca é alface e Tem- tomate. Ele tem umas Isso 10 faz toda a cores agora. diferença, né? Hã? Isso faz todo. Quem falou que tu bota? Isso faz toda a diferença. Não, agora eu boto umas 10 cores diferentes, assim, né? Agora, porque eu Então, tu comecei, aprendeu. sim, Tá. com a nossa proposta lá, eu fui. Gente, eu comecei a gostar tanto de salada, sabe? Que hoje em dia eu troco facilmente ali qualquer prato por uma salada. Até tem um Mas amigo é porque meu. tu bota gosto nessa salada, né? É o que tu falou, não é uma salada de alface, tomate, cebola e pimentão. Não, Não, é uma sempre salada tem alguma com coisa muita coisa. diferente ali na minha salada. Ou eu boto uma frutinha, ou eu boto, sabe? Sempre Um tem queijinho, uma castanha, uma alguma coisa assim. castanha, sempre tem um detalhe ali na salada para dar um saborzinho Um diferente, sabe? molho. Eu adoro. Vario muito os molhos, eu já fiquei assim meio fã disso, sabe? Mas eu sempre observo um detalhe também, para não me enganar. Eu olho, Né? eu tenho a mania de olhar rótulo, sabe? De molho. Ah, gente, esse molho de amora aqui, ele tem 200 calorias. Eu não vou comer isso daqui, não, porque senão ele vai ficar mais calórico que a salada inteira, sabe? Mas é importante a gente ser crítico quanto a isso, né? Isso é até uma das recomendações que está lá no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que a gente tenha essa curiosidade de conhecer esses produtos ultraprocessados para ver, às vezes ele não é tão ultraprocessado, às vezes ele é só industrializado e pode valer a pena. E também desenvolver essas habilidades culinárias, mesmo que a gente não goste muito, também é um passo que está lá no nosso guia. Entender que uma salada. Esses dias eu botei um vídeo aqui no Reels. Nossa, o que teve de compartilhamento e de curtidas foi do molho Caesar, Ah, que é a eu coisa vi. mais fácil do mundo, são 5 ingredientes. Então tu faz ali, deixa na geladeira, dá pra guardar por uns 3, 4 dias e dá toda a diferença na salada, né? Então, assim, ó, uma coisa de misturar ingredientes. Então, a gente como profissional. Peraí que tá entrando uma chamada aqui. A gente como profissional tem que instigar essa curiosidade, incentivar que se desenvolva essas habilidades. Porque ninguém tem muito tempo, não, né, Rod? Agora estou estudando também, o teu tempo deve ser corrido aí.
ninguém tem muito tempo para ficar horas fazendo comida de dieta, comida mirabolante e comida sem graça. É o que a Aline colocou aqui mais cedo, ó. Incrementar a salada faz toda a diferença. A salada não precisa ser sem graça. Então, isso tu conseguiu fazer e segue fazendo até hoje. Não, e até o que tu tinhas me perguntado antes sobre alimentação, eu costumo fazer o seguinte, como eu tenho aula, eu levanto cedo, vou pra academia, né? Sempre antes da aula eu vou pra academia. E aí, quando eu volto, eu tenho um intervalo ali rapidinho, entre 9 e 10 horas, porque eu vou tomar banho antes da aula. E aí, eu comprei, viraram assim, minhas aliadas, assim, minhas melhores amigas. São a air fryer e uma panela elétrica. E nessa panela elétrica, eu faço muito, assim, comidas de uma panela só, sabe? Maravilha! Porque eu consigo deixar a panela cozinhando sozinha enquanto eu tomo banho. E eu já tenho, eu sempre compro cenourinha congelada, ou eu coloco lá, eu compro couve-flor, já deixo cozida e congelada, brócolis, tudo pronto, prático. Porque aí... Te organiza, né? Isso também é fundamental. Te planeja e te organiza para isso acontecer. Eu já faço um planejamento. Eu vou deixar aqui frango pronto, peito de frango, peixe e tal. Eu não gosto muito de carne, não é muito assim, mas não é por causa da minha alimentação e do tua tipo preferência mesmo, não é tua preferência. Realmente, eu não gosto do sabor, sabe? E então eu já tenho ali tudo organizado no meu freezer, eu só vou colocar na panela. Hoje eu vou comer frango, hoje eu vou comer peixe, eu vou comer não sei o que e tal. Coloco tudo ali, fecho a panela, corro pro banho. Quando eu desço pra aula, eu já tô com o meu almoço pronto. E aí, nos meus 15 minutos, dá tempo pra eu ir lá, servir meu prato e comer uma comida saudável, uma comida que eu gosto. E isso eu observo, assim, eu acho que a necessidade do brasileiro, as minhas amigas que estão assistindo a live, eu acho que elas vão concordar com isso, né, Joana, Stephanie? Quando a gente tem aula presencial, que a gente se encontra, a gente vê que os brasileiros, eles sempre levam marmitinhas, né? Todo mundo chega lá. A gente precisa de comida, né? Eu fico impressionada como... Eu não conheço os Estados Unidos, Claudinha, eu te falei, né? Eu conheci a Inglaterra, mas que tem um hábito muito semelhante, assim. Eles comem muitas vezes em pé, caminhando, aquele sanduíche no metrô. E eu digo, meu Deus do céu, se eu não como no almoço, nada me sacia de tarde, assim. Parece que abre um rombo sem fim no estômago, né? Então, essa função de empratar uma comida faz toda a diferença. Eu vou passar uma tarde inteira estudando, eu preciso de energia, sabe? Eu não consigo comer aquele sanduíche, não me satisfaz. Eu preciso levar. Ó, a Joana tá aí comentando, nas aulas a marmita da Cláudia é a mais bonita. Eu sempre levo salada, ela tá de prova. Que eu gosto. Tá certo. Então eu sempre... Mas aí com essa função de te organizar, de te planejar, de já saber que no mercado... Porque tudo pode virar uma desculpa, né? Eu tenho um pessoal que eu atendo dos Estados Unidos aí também, e eles estão se organizando nesse sentido. Porque é corridão, eles estão com essa dificuldade de adaptação, né? Todo mundo fazendo lanche, tipo reunião na hora do almoço. E tu sabe que aquilo ali vai te prejudicar, não vai ficar a vida inteira morando aí. Então, tu tem que criar estratégias, né? É o que tu falou, mudar a mentalidade. Tu tem que criar estratégias, esteja no local que tu estiver. Pode ser no teu país, pode ser fora, pode ser no restaurante, pode ser em qualquer lugar. Tu tendo a cabeça reeducada, tu vai entender que... E o teu corpo também, né? Porque o teu corpo vai sentir falta, como tu falaste, vai sentir falta da salada, vai sentir falta da frutinha. Então, tu tendo esse novo estilo de viver, esse novo estilo de te alimentar, tu vai adaptando em qualquer lugar, em qualquer circunstância que a vida te coloque, né? E vira rotina, não adianta, né? A gente acaba se acostumando com isso e não consegue fazer diferente. Quando eu como alguma coisa assim... tem dias que a gente... vou comer uma pizza hoje à noite. E aí, no outro dia, a gente já não consigo mais. Uma coisa que eu mudei quando eu te conheci foi... Antes eu ia pra rodízio de pizza. Hoje em dia, eu não deixei de ir pra pizzaria. Eu adoro comer pizza. Mas eu vou na pizzaria, eu compro uma pizza à la carte, vou comer 1, 2 fatias. Eu não preciso comer todas as pizzas que tem no rodízio de pizza. Né, pra me fica mais seletiva, né? Com certeza. Fica mais seletiva. E no outro dia eu já sei assim, não, poxa, ontem eu comi pizza, hoje eu não vou comer pizza de novo, não vou comer bobagem, eu vou tentar controlar a minha alimentação, vou tentar comer melhor, né?
vou procurar fazer Sabendo os teus atividade limites física. também. Exato. Eu, eu mudei minha vida em todos os sentidos depois que eu te conheci. Eu comecei a fazer atividade física. Eu me lembro que quando Uhum. eu entrei para o nosso grupo e eu Tu era fiquei. sedentária, Claudinha? Não me lembro disso. Não, eu nunca fui uma pessoa sedentária. Eu já corro, eu sempre gostei de correr há muitos anos, assim, mas eu não Tá, tinha aquela rotina, sabe? De, não, eu vou pra tá. academia, eu vou, né? Eu adquiri isso depois que a gente se conheceu mesmo, de rotina, né? Uhum. Eu, Uhum. eu até comecei a correr meio que como um desafio, porque eu adoro desafios, né? Você Aham. sabe. Eu sei disso. Mas eu realmente incorporei essa vontade de fazer atividade física depois que a gente se conheceu, assim, de fazer todos os dias, né? Eu comecei a correr Tá. porque uma vez ia ter uma corrida da Marinha. Eu te contei isso, né? Ah, tu me Você contou. lembra? Aham, aham. E aí, Tá, sim. a corrida era uns 7,5 km. O meu pai, era instrutor da Marinha, né? Da equipe de atletismo. E aí eu conversando com ele em casa, com outras pessoas, e eu falei assim, poxa, que legal, vai ter uma corrida na Marinha e tal. E aí uma pessoa que tava junto falou assim, eu falei assim, poxa, eu tinha vontade de correr. E eu tinha 14 anos, 15 anos. E a pessoa falou assim, deu uma gargalhada, assim, tipo, você, você não, Senti-se desafiada. você não consegue. E aí meu pai sempre foi assim, meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram muito nas minhas ideias, né? E Ah, mas aí isso é muito importante. o meu pai falou pra mim: vambora, você consegue. E aí eu vou te treinar e você vai correr. E nós fomos participar da corrida. E eu corri a corrida É. inteira, e eu fiquei em terceiro lugar na corrida. Ah, garota! Eu já ia te fazer essa pergunta, Cláudia, porque uma dificuldade que às vezes as pessoas têm é não ter o suporte da família, né? Tu tá dizendo que sempre teve do teu pai, da tua mãe e tal. Tua mãe, eu conheço ela, um beijão pra ela, queridona. Aí assistindo. Tá assistindo, né? Eu vi aqui Tava. mais cedo, ela comentou. Me conta uma coisa, tu teve apoio da tua família, do teu esposo? Como é que foi, assim? Porque às vezes a gente não tem, né? Como é que foi pra ti? Não, eu sempre tive apoio nisso, assim, nossa, eu tenho que agradecer, porque todo mundo sempre entrou na minha onda, assim, né? Uhum. A minha família sempre me deu muito apoio e entram aqui em casa. Até ontem aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada não, meio complicada até. Meu filho, hoje É, começaram as aulas aqui nos Estados Unidos, né? E tá. meu filho mais novo é muito ansioso, muito, muito ansioso. E ele tava muito nervoso por causa do início das aulas e ele desconta tudo na comida, sabe? Ele, Aham. eu Isso é tava só super comum, né? observando ele ali, indo pra geladeira o tempo todo. Geladeira, geladeira, geladeira. E aí eu fiz uma sopa que hoje, desde ontem, começou a chover, tá? Tem um diazinho gostoso pra sopa. E eu fiz uma sopa de legumes, fiz salada e tal. E eu falei pra ele vir jantar e ele comeu o que tinha sobrado do almoço, ele comeu a sopa e pegou um saco de pão e começou a comer junto com a sopa. E ninguém tava comendo pão junto com a sopa, só ele. E ele naquela ansiedade, né? E aí eu cheguei Tadinho. pra ele e conversei com ele. Olha, Caio, eu tô observando você não parou de comer por causa da sua ansiedade. Você precisa se controlar, apesar dele ser uma criança muito ativa, ele faz futebol americano, faz basquete aqui e tal. Sim, mas de qualquer forma, Mas ele uma coisa que não desconta tá. tudo na comida como a gente faz, geralmente, né? E Aham. aí eu tentei passar pra ele mais ou menos o que a gente sempre fez no nosso grupo, assim, de Uhum. você precisa procurar outra coisa pra fazer, Canalizar. pra controlar a sua ansiedade, sabe? Procura uma coisa Uhum. legal pra fazer. Não tenta, toda vez que você pensar em comida, tenta, vou jogar, vou fazer, vou tomar um banho. Aí ele, mamãe, eu posso tomar um banho de banheiro? Porque aqui nos Estados Unidos é muito comum as casas terem banheira, né? Ah, coisa boa. Aí eu falei, ele tinha acabado de tomar banho. Aí eu falei, não, Aham. vai pra Na banheira verdade, ele não então. queria tomar um banho, ele queria relaxar. Ele só Mas queria isso é um relaxar. aprendizado também, né, Claudinha? Porque é o que tu falasse, é meio que uma sistemática das pessoas procurar a comida, algo oral, assim, para canalizar um pouco essa ansiedade. Só que a origem dessa ansiedade vai continuar lá. E tu vê até esse próprio aprendizado, tu consegues levar ele para a tua família, estender. Tanto a tua família te ajuda e tu ajuda a tua família. O que é diferente da dieta, né?
A Uhum. dieta, muitas vezes, ela cria mais ansiedade e um foco total ali só no resultado, Eu acho que a né? gente se torna meio que um multiplicador depois que a gente aprende isso, né? Mas também tem que ter o limite para não se tornar aquela pessoa chata. Porque Sim, eu acho que isso acontece mais na dieta, né? Porque as pessoas, elas é, começam penso que sim. a... Eu não tô comendo, você também não pode comer, sabe? Aquela coisa de... A cuidar, comparar com os outros e tudo isso a gente tô sempre chamando para esse eixo, assim, sabe? A gente é incomparável, a gente é único, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas questões para serem trabalhadas. Tem gente aqui que já participou do grupo também, não sei, a Rita se era boa noite, Rita. Tua mãe me deu um beijo aqui também. Tudo bem, Nicéia? Que filha linda que tá. Olha a arte aqui, minha colega de faculdade. Mas tu vê que conseguisse, inclusive, ajudar ele no administrar. Estás conseguindo, né? Porque a ansiedade, ela é normal, né, Claudinha? Todas essas emoções que a gente vê, enxerga elas como negativas, elas são muitas vezes protetoras. É impossível a gente não ter ansiedade nos dias de hoje. A questão é quando isso é demais ou quando a gente busca essas alternativas que não resolvem a ansiedade e só trazem mais problemas, né? Então, que bom que tu está conseguindo auxiliar ele nesse sentido também. O comer Porque emocional, ficam né? as coisas que a gente aprendeu, elas ficam, né? Ontem à tarde Com aconteceu uma coisa certeza. muito engraçada. Eu não vou citar o nome É, da pessoa aqui para não constrangê-la, mas eu é. tava tomando café da tarde com uma pessoa e tava comentando com ela sobre a nossa live e eu naquela preocupação, né? Gente, o que que eu vou falar? Eu não sou nenhuma modelo, eu não tenho um corpo perfeito. Quem sou eu para falar numa live da Tia Lívia, né? Aí, Ah, é tudo. É o exemplo. Eu te acho um exemplo. Já te falei isso, né? Outras vezes. Eu acho que todo mundo. É que às vezes a gente não acredita, né? Eu acho que todo mundo tem potencial para inspirar os outros, Claudinha. E tu tens muito potencial. Mas desculpa, eu não queria te interromper. O que que. não, não. E aí, não, aí eu tava tomando café com a pessoa e a pessoa já tinha comido tudo, né? Já tinha comido muffin, já tinha comido pão, já tinha. Aí, quando ela terminou, ela sentou e ficou conversando comigo e ela foi, pegou um chocolate. E eu falei assim: você precisa comer esse chocolate depois de tudo que você comeu? Você ainda tem certeza que você precisa desse chocolate? Aí eu É, falei: uma das coisas que eu aprendi com a Tia Vivo é que a gente não precisa comer tudo o tempo todo, tudo que a gente quer. Então ela fazia um trabalhinho pra gente, porque a gente tem o hábito de dizer assim: eu não sei porque eu engordo, eu não como. Eu admito, eu engordo porque eu como. Eu adoro comer, sabe? Eu sei o que eu erro. Eu não sou falsa, eu não sou hipócrita, eu engordo porque eu como. Eu não tenho nenhuma doença, claro. Eu não tô aqui falando de pessoas que têm problemas hormonais, né? Eu tô falando do meu caso, que eu sei que eu não tenho sim, doença sim, a nenhuma. tua experiência. Sim, eu engordo porque eu como, porque eu gosto de comer. E aí você lembra que você deu um trabalho pra gente, pra Vamos ver. anotar tudo que a gente comia num dia, pra gente observar que a gente comia A mais do que a gente consciência? pensava do que a gente comia, Uhum, né? uhum, uhum. E aí eu falei assim, e uma coisa que eu observei nesse trabalho, que eu comia muito mais do que eu achava, e até Ah, aquela balinha, aquele chocolatinho que a gente tem no trabalho ali, dentro do que a potinho que a gente não gente não registra. percebe. E a pessoa fez uma cara pra mim na hora e falou assim: mas já acabou. Aí eu falei: já acabou o quê? Aí a pessoa falou assim: já acabou o meu potinho, eu não tô levando mais. Eu não tava falando dela, eu tava falando Ah, assim, hipotético, sabe? Que aquele tá. chocolatinho, ele fazia diferença na vida, aquela bala fazia diferença na rotina que a gente não percebe, né? E eu Sim, achei sim. muito engraçado. Eu falei: então acho que você tem que fazer esse trabalho, você tem que começar a anotar tudo que você O come. comer consciente. Para isso, a gente tem várias estratégias. Essa é uma, né? Eu não me lembro exatamente como é que foi com a tua turma. Já foram tantas turmas que passaram na minha vida, Cláudia. Mas, via de regra, a gente faz o registro alimentar, né? Não me lembro exatamente se foi essa, mas ele é muito interessante no sentido de ligar o comer consciente. Porque é o que tu falou, às vezes a gente está tão distraída com outras coisas e come desatenta, come com o celular, come beliscando, come pelo hábito também, que muitas vezes a gente não percebe. Então, esse fato de registrar por escrito, claro que não é uma coisa fácil, é desafiadora sim,
mas isso traz para a nossa consciência. Como que está a nossa rotina, aquilo que a gente não conseguia enxergar, tanto aquilo que a gente tem que melhorar, quanto aquilo que a gente já faz de bom. Porque, não sei se na tua turma, assim, não me lembro, né? Mas muitas vezes esses registros alimentares, eles já vinham marcados, assim, com marca-texto, com as coisas que as pessoas julgavam erradas. E eu dizia, mas olha só, a gente distorce um pouco, né? Até a proposta da atividade. A proposta da atividade não é ver erros. A proposta da atividade é ver com clareza. É ver o que eu faço de bom para conseguir manter e ver quais são os pontos de melhoria. Nem vamos chamar de erros, porque é o que tu falou, comer é bom e todo mundo gosta. Então a gente não pode ficar trocando o prazer por uma culpa constante e ir lá e marcar com o marca-texto, assim, sabe? Enfatizar mais ainda, só vai gerar mais culpa. Então, ter essa relação de tranquilidade com a comida, de ser uma mudança fluida, sabe? Porque, olha só, a Cláudia mantém o peso dela há mais de 10 anos, morando num país que tem hábitos muito diferentes, que tem um nível de obesidade muito elevado. Com tudo isso que ela aprendeu, com tudo isso que ela conscientizou. Eu ainda brinquei ontem na live, né? Adoraria, tem gente do grupo que é de fora, adoraria ir fazer a avaliação física, pegar o avião e ir fazer a avaliação física em cada um. Não dá. Então a gente tem que aprender a caminhar com as próprias pernas, né? E isso tu tens, é o que a Aline colocou aqui, tu é uma inspiração, sim, tu tem feito isso com maestria, tu és um exemplo. Todo mundo sempre tem algo de bom para passar. A gente não é perfeita, mas a ideia não é essa, né, Claudinha? A ideia é melhorar a si mesmo e não ser um modelo de perfeição, porque isso é inatingível, mas tu é uma grande fonte de inspiração, com certeza. É ou não é, gente? Coloca aqui na live para nós. Esta mulher é uma fonte de inspiração. Olha, os meus amigos fofoqueiros aí que falaram que que iam contar o que eu comi. Esse meu Pode amigo... contar que eu sei, amigos. A gente sabe, a gente se junta para comer junto. Ele ficou revoltado comigo, porque ele sabe que eu adoro risoto de camarão. E ele fez um risoto de camarão pra mim, mas ele sabe que eu gosto de comer salada. E aí ele ficou lá preparando um tempão aquela comida. Quando ele trouxe pra mim, eu comi. Eu disse, ai, mas essa salada tá uma delícia. E ele ficou falando disso depois. Poxa, eu fiz um risoto de camarão pra você. O risoto que deu um baita trabalhão. E você ficou tão contente com a salada. Mas imagina, quando mas tu vê uma coisa imaginar... que, às vezes a salada pode até estar melhor, né? Uma salada lá com camarão, uma salada que tem umas castanhas. Meu pai faz uma salada assim maravilhosa, com um molho todo diferentão. Ó, tua mãe tá dizendo aqui, ó, que tu que incentiva ela a se cuidar, a ficar mais saudável. Eu creio que sim, isso aí, ela é uma fonte de inspiração, sim. Eu fico brincando com ela, falando pra ela todos os dias, né? Rio Grande tem o mesmo problema daqui. Que no inverno é muito difícil a gente conseguir fazer atividade física ao ar livre, né? E aí eu digo pra ela, mãe, vai pra academia, se inscreve numa academia, porque quando a gente sai de casa, eu te confesso que aqui, imagina, às vezes eu pego -10, -12, tá nevando, e eu vou lá, boto meu casacão 6 horas da manhã, 6h30, e vou pra academia. E eu gosto disso. Aí, mas na hora que eu saio, claro que eu tenho aquela vontade de ficar dormindo, que eu tenho vontade de ficar no quentinho ali. Imagina, -10, -12, aquele dia chovendo, a neve caindo. Só que... Toda desculpa perfeita pra não ir. Não vou, hoje eu não vou ficar doente, vou, né? Aí, quando eu chego lá na academia, eu fico pensando, poxa, sabe que o prazer é dobrado? Porque eu sei da dificuldade. É difícil sair, mas quando tu chega... eu fico pensando, bom. Gente, olha, eu tô aqui, sabe? Eu não fico postando isso todo dia. Porque eu acho chato, assim, todo dia eu tô lá, ela na academia, sabe? Parece que quer aparecer. Mas eu fico tão feliz, assim, comigo, sabe? De, poxa, eu fiz uma coisa, eu me cuidei. Porque eu acho que é isso que a gente aprende, sabe? É se cuidar e não é só físico. De me olhar no espelho e dizer assim, eu gosto do... Não é estético. Eu gosto do resultado, sabe? É pelo físico. Eu ia te perguntar isso. O que tu sente de benefícios, assim, né? E fazendo um comparativo com o antes, né? Que diferença que tu sente? Como é que tu te sentia lá
E como é que tu te sente agora? Porque 23 quilos a mais, é o que tu tá falando, não é só uma questão de estética. Já dói joelho, a gente já tem dificuldade até para amarrar sapato, para caminhar, para fazer coisas do dia a dia, né? E Até para dormir fica mais difícil. eu tenho 2 meninos, né? Então, acho que as Uhum. meninas também são elétricas, mas principalmente o Ah, meu mas guri filho. tem uma energia, né, Claudinha? É, Meu e o meu Deus. filho mais novo, ele adora, ele participa de tudo. De como eu tinha comentado Uhum. antes, de todas as atividades. E ele chegou aqui nos Estados Unidos, eu pensei que ele ia ter dificuldade, porque, né, outra cultura, não são os esportes que a gente faz no Brasil. E ele começou, Sim. mamãe, eu quero fazer futebol americano, eu quero fazer basquete, só que ele não tinha muitos amigos ainda. E aí ele começa a cobrar Uhum. de mim, ele, mamãe, vamos jogar comigo basquete, vamos jogar comigo futebol americano, vamos não sei o quê, bababá. Aí Ah, às vezes eu combino com ele, vamos combinar o seguinte, então, tem um parque aqui que eu adoro, que eu caminho todo final de semana, eu não posso ir durante a semana porque é longe de casa, mas final de semana eu vou. E aí eu falo pra ele, então a gente vai dar a volta no parque, o parque ele tem 6 quilômetros e pouco. Aí eu digo pra ele, a gente vai dar a volta no parque e eu vou jogando a bola pra você. Você vai jogando futebol americano boa. e eu vou Aham. correndo, vou fazendo o meu exercício. E a gente faz isso no final de semana. E eu me sinto com mais disposição pra estar presente na vida dele, sabe? Pra poder estar ali Ah, com certeza. Uhum. brincando e não me sentindo Uhum. cansada, sabe? Ah, eu cheguei aqui, Uhum. Tá disponível, né? tinha uma quadra de tênis aqui no condomínio. Eu já falei pra ele, Caio, vamos comprar raquete de tênis, a gente vai jogar tênis e tal. E eu tô sempre ali brincando com ele, sabe? Tô sempre dando atenção. Uhum. Porque eu achei que eles iam ter muita dificuldade aqui, porque não tinham os amigos, não tinham, né, a rotina deles. Então, eu me Sim. sentia com uma responsabilidade maior, né, de dar atenção, de brincar. Não que eu não gostasse de fazer isso antes, eu sempre gostei. Eu saía pra correr e levava o Caio de bicicleta junto, eu sempre gostei disso. Mas a Então, o gente se esporte sempre teve presente na tua vida, tu não teve, porque tem muita gente que tem essa dificuldade de sair do sedentarismo, né? Não, Então, Vivian, isso é uma mas coisa para ti que. não foi assim também. Porque eu mudei, É. eu realmente comecei a criar isso, uma rotina depois que eu te conheci. Que a gente fez nosso programa. Porque antes eu gostava, eu corria Mas não esporadicamente, era fazia. rotineiro, assim, não era habitual. Não era. Depois que a gente começou a fazer o nosso projeto, que eu realmente comecei a gostar de sentir prazer em me cuidar. E isso entrou atividade física, Ah. sabe? O exercício passou a ser um autocuidado para ti, não foi uma obrigação. Tu encontrasse coisas que tu gostas, e pelo visto são variadas, e andar de bicicleta, e jogar futebol americano, e jogar basquete, toda atividade física é válida, tá? Tá valendo, né? O importante é mexer o corpo, é caminhar, é correr. Eu acho que Então não era qualquer uma coisa coisa habitual. que nos dê prazer, né? E também é uma forma de controlar a nossa ansiedade. Porque às vezes eu também, eu tô Muito. longe da minha família, eu tô longe do meu trabalho, eu sinto muita falta dos meus colegas de trabalho, eu sinto muita falta da minha rotina. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente ativa Sim, e a própria adaptação, né, num país diferente, uma cultura, uma língua diferente, a ansiedade se exacerba, né, em ti, nas crianças, o fato deles estarem se adaptando, e tu não sente mais esse comer emocional? não, eu não vou te dizer assim que nunca mais aconteceu. Eu acho que eu sou um ser Uhum. humano e Normal. eu cometo os meus deslizes, assim, às vezes eu tô chateada e aí eu penso, ai, vou comer, sabe? Mas eu já tenho mais aquele algo que me avisa, sabe? Ei, Esse parou, sabe? autocontrole. Sabe? Você não precisa disso. Então eu Uhum. procuro fazer essas trocas, assim, sabe? Quando eu sinto que eu Uhum. tô entrando num momento que eu sei que eu vou ter mais vontade de comer, que eu vou. Até porque nós mulheres, nós temos problemas hormonais que ajudam, então a gente tem períodos TPM. que a Uhum. gente tem mais vontade de procurar comida, né, como refúgio. Que aí eu procuro fazer isso, assim, não, a comida vai me dar prazer quanto tempo? Quanto tempo essa pizza vai ficar aqui na minha boca e vai me dar prazer? 5 minutos, não é isso, né? E Sim. quanto Isso tu pensa tempo? nesses momentos assim, quando a busca é pelo emocional, né? Mas numa situação. Porque aí tu te conscientiza que aquilo ali não é saudável no sentido que não vai sanar a tua necessidade emocional. É uma questão física, poderia até ser
buscada por algo social, como tu falasse nas viagens e tal, mas naquele momento onde o gatilho é a ansiedade, tu consegue te conscientizar e te dominar também, né? Isso é maravilhoso, Claudinha. Eu procuro pensar assim, né? Aí eu procuro outras coisas, né? Pra me ocupar e não pensar na comida. Porque eu lembro tanta coisa que você falava. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a A noite gente inteira não tem falando. noção, Claudinha, a gente não tem noção do impacto que a gente faz na vida das pessoas, assim, em termos profissionais, né? Porque às vezes uma fala que a gente coloca, às vezes em grupo, né? Aquilo leva-se para a vida tanto de forma positiva quanto negativa, né? Mas tu tens coisas muito vivas assim na tua memória do que a gente falava lá. Não, tem Muito feliz em saber. você tá com fome e come, lembra? Era muita coisa. Sim, tu até me falou, né, que isso virou um mantra pra ti, que tu nunca mais enganou a tua fome, que isso é maravilhoso. Tá com fome, tu vai lá e come. Sim, às vezes eu tenho fome, ainda não tá na hora da janta, e aí começa a pensar, não, vou esperar. Você falou isso numa live essa semana e eu lembrei muito do Uhum. que a gente conversava, assim. Você não consegue enganar o seu corpo quando você tá com vontade de ir ao banheiro, você não consegue enganar seu corpo em um monte de situações. Por que que você quer enganar a fome, né? E é bem isso, você não consegue Exato. enganar a fome. Você vai sentir fome pior daqui a 5 minutos. Então, você tá com fome agora, come. E é Não, isso que e eu os procuro fazer. pensamentos sobre comida vão aumentar muito, né? Não posso, não posso, não tá na hora. E eu falei na live, não vai enganar a vontade de fazer xixi, de fazer cocô, de dormir, que são necessidades fisiológicas que a gente tem. Por que a gente vai enganar a fome? Então a fome ela tem que ser atendida, né? E temos diferentes tipos de fome e faz parte dessa pacificação com a comida é entender que tá tudo bem de vez em quando no social se passar um pouquinho, no emocional de vez em quando tu vais acabar sendo influenciada por comer alguma coisa assim, mas é tudo muito consciente, mudando aí a nossa mentalidade, os nossos padrões de pensamento também em relação à comida, né? Não, sem dúvida. Isso eu aconselho o pessoal a participar dos grupos para aprender isso, né? Para aprender a ter essa mentalidade mesmo. Como eu falei, a gente precisa da ajuda de um profissional. Sozinho a gente não consegue fazer esse clique assim, não, a partir de hoje eu vou entender que a comida não é a minha prioridade, sabe? Eu saber que eu posso ter uma rotina saudável e não vai ser a comida um vilão, assim. De vez em quando eu vou escapar e vou voltar. Altos e baixos. Altos Altos e e baixos, baixos, mas sempre mantendo ali. Exato. flexibilizando, né? Mas não são aqueles altos e baixos tão grandes assim. É flexibilizando, sabendo que isso tudo vai fazer parte da vida. E me conta uma coisa, eu vejo aí várias características tuas importantes nesse processo, né? O que tu te conhece melhor do que eu? O que tu acha que foi fundamental, assim, de características, de qualidades tuas para deslanchar, assim, tão bem e conseguir até hoje manter? Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim, assim. Quando eu digo que eu tô pensando, às vezes eu chego pro meu pai e falo, pai, eu tava pensando. Quando eu falo eu tava pensando, é porque eu já tô fazendo, sabe? Eu já não tô mais pensando. Eu não fico pensando muito tempo. Eu sou muito ativa, proativa, assim. Eu não consigo. Se eu quero uma coisa, eu acho que, poxa, é uma mudança na minha vida ali que tão bem, sabe? Por que que eu vou ficar procrastinando, sabe? Por que que eu vou ficar me Sim. enganando, né? Ninguém Então consegue tu tem fazer um isso pela gente, timing sabe? bem rápido, assim. Ninguém consegue mudar a nossa vida pela gente. Então, se a gente não se olhar no espelho e pensar assim, poxa, eu gosto de mim, eu preciso me cuidar. E não é, como eu falei antes, não é só estética, é saúde também. Quanto tempo eu quero estar aqui nessa vida saudável e, né? Eu não quero ser aquela velhinha que não consegue fazer nada. Eu quero estar ali sempre com a minha calça de ginástica, caminhando e me sentindo bem, me sentindo feliz. E eu acho que, além de determinada, eu acho que é a felicidade, sabe? Eu tô sempre rindo, eu tô sempre É brincando, eu verdade. sou uma pessoa muito positiva. Eu fiz Tu é um uma monte pessoa de leve, né? Tu é brincadeiras. uma pessoa tranquila, né?
Às vezes eu até peço desculpa pro pessoal por eu ter brincado durante a live sobre um monte de coisa, mas é o meu jeito de ser. Capaz, coisa boa, isso traz energia, isso traz vitalidade. Tenho certeza que o pessoal tá adorando. Eu tô. Eu tô sempre rindo, eu tô sempre brincando e eu acho que isso é importante porque a pessoa se colocar pra baixo, a pessoa ficar triste, ela não vai conseguir mudar a vida dela, sabe? A gente precisa. Já não é fácil a gente cortar algumas coisas assim que estão em excesso na nossa vida. Não é fácil. Eu sei que não é porque eu passo por isso todo dia. Mais uma coisa que eu lembro que a gente falava, que a comida é um dos piores vícios, né? Porque a gente não sabe qual é aquela linha ali, a linha entre o que a gente precisa e o que a gente quer é muito tênue, é muito difícil da gente entender onde acaba isso, né? E a gente fazer essa mudança já é pesado, já é difícil. Entender todos os dias aí. Se a gente vai ser negativo todos os dias, né? Então a positividade te ajudou nesse sentido. Eu acho que sim. Muito. Com certeza. É difícil eu me lembrar, assim, de vezes que tu realmente estava para baixo e sempre muito amiga, assim, sempre as tuas contribuições para o grupo sempre foram muito legais, sempre colocando as pessoas para cima, porque tem dias realmente que a gente cada pessoa funciona de uma maneira, né? Tu tem essa positividade, mas isso não é o comum, né? Às vezes as pessoas estão com a vida tão para baixo e aquilo acaba virando a sua sistemática de funcionamento, né? E o grupo, nesse sentido, ajuda. Eu também sou muito brincalhona, a gente brinca muito em grupo. Eu, quando tenho que falar sério, falo sério, mas quando a gente está em grupo, tem que fazer daquilo ali um ambiente legal, um ambiente alegre, feliz, para que as pessoas gostem de estar participando. E não aquela coisa de, não emagreceu, castiguinho, meu Deus do céu, tem cada colega que faz umas coisas que não tem cabimento. Então, a gente tem que acolher essa dor que as pessoas, às vezes, trazem, né? E é isso que tu falou, fazer uma virada de chave rápida para que esse sofrimento, claro, guardado as suas devidas proporções aí, se não for nada patológico, para que esse sofrimento ele seja rápido, ele é necessário, né? Mas que a gente não prolongue o sofrimento, né? E acho que nesse sentido o grupo ajuda muito porque as pessoas ali dividem as dificuldades, dividem suas angústias, dividem as suas tristezas. O choro de um, seguido tem no grupo também o choro, né? O choro de um é o choro do outro. O riso do um, a comemoração de um, também é a comemoração do outro. Né? Então é esse eco que a gente estava falando, né? O grupo faz a gente levantar também a nossa autoestima, né? Porque tá todo mundo ali dando apoio uma para outra. Porque quando a gente tá nessa fase, o que tem de gente para botar a gente para baixo? Como eu ouvi, assim, você... a pior coisa para mim é alguém dizer, você é linda de rosto. É melhor não falar nada, sabe? Do que falar pra você é linda de rosto. Fica implícito o resto todo ali. Você não tá bem. O que a gente entende com isso, né? Você é linda de rosto e feia de corpo. Pode ser um entendimento que tenha, né? Ou você vai comer isso, você não tava de dieta. Sabia que você não ia conseguir, você não aguenta. Sabe aquele dia que você sabe que você vai comer ou vai beber alguma coisa, mas não é a sua rotina, é só um momento e realmente você sabe que não vai exagerar, mas a outra pessoa fica ali do lado, sabe? Por que você controlando, fiscalizando, coisa chata, né? Tu não consegue nem ter prazer nesse momento, né? Não tem graça. E a pessoa fica o tempo todo do teu lado ali, parece que gosta, sabe? De botar a gente pra baixo. E o mais engraçado é que se a gente for pensar nessas pessoas, a gente não faz nada. Porque quando eu comecei, eu ouvi assim, porque você, olha só, acabou de ter um filho e tá ali, tá enorme. E não sei o quê, porque você não se cuidou durante a gravidez, você comeu muito, e não sei o que e tal. Só que depois que eu emagreci, essas mesmas pessoas me diziam assim, tenho certeza que você tomou remédio. Não vou nem discutir com você, que eu tenho certeza que você tomou remédio. Ninguém emagrece desse jeito, muito rápido, porque acabou, eu acho que foi rápido, assim, porque como tu sempre falas, a gente levou tanto tempo pra engordar, a gente não vai emagrecer em uma semana. Eu levei, eu acho que quase 6 meses pra perder esses... Na realidade, eu não perdi 23 quilos. Eu cheguei a perder quase 30 quilos naquela época. Claudinha, eu não tenho os números exatos. Eu cheguei a pesar quase 52 quilos naquele período. E essas pessoas que me criticavam antes, depois que eu emagreci... Sempre vai ter, né? As pessoas ficavam criticando também, sabe?
você tá muito magra, você não tá doente, não? E eu não tava tão magra assim, eu tava me sentindo bem, sabe? Você não Tava tá te sentindo doente, bem. não? A gente tem que se blindar. Essa semana ainda falei nas lives, a gente tem que se blindar, né? Ontem ainda falei da técnica do algodão. É, Bota o excelente. algodão, porque que muitas vezes essa crítica nem é dos outros, né? Às vezes essa crítica também é interna, né? Então a gente tem que dar uma silenciada nesses sabotadores internos e externos e se cercar de pessoas que acreditem na gente. E aí, nesse sentido, o grupo e o profissional também positivo, o profissional que confia em ti, ele é de fundamental importância. Porque se a pessoa já está desconfiando, está dando castiguinho, está dizendo que não vai dar certo, que errou, que tentou enganar, já está tirando o crédito do cliente também, né? Então, o Uhum. ambiente da gente ele é muito importante. Então, nesse sentido, o grupo também ajuda muito, né, Claudinha? Não, e pra gente entender também, porque às vezes na primeira semana você emagrece mais, aí depois tem semanas que você faz a mesma coisa, mas você emagrece menos. E aí isso, Sim. se a pessoa não tá bem amparada, ela acaba se sentindo desmotivada, né? E ter uma Exato. equipe, ter o grupo, ter o profissional nos explicando, não, você está fazendo mais atividade física, você não, você com certeza você pode aumentar o peso, você está mantendo a sua alimentação, mas você aumentou a sua atividade física, a massa magra também pesa. São coisas que a gente Uhum. precisa do auxílio de um profissional para a gente entender, para não Sim, porque às vezes a desmotivar. gente acha que sabe muita coisa, né? E às vezes os pensamentos também se confundem, as informações se confundem. Nunca se falou tanto de nutrição, tanto de alimentação, e nunca a população teve tanto acima do peso, né? Então a gente precisa também se cercar desses cuidadores para que validem as informações corretas, né? Uhum. Eu saí do grupo mesmo, no final, eu porque eu mudei de cidade, você lembra? Porque Uhum, eu uhum. gostaria de continuar mantendo o grupo, porque e não era comum antes a gente fazer online, né? Como hoje em dia é mais fácil, Sim, hoje é muito mais tranquilo. mas antes não tinha essa possibilidade, então eu saí do grupo, mas a gente sempre manteve contato, tanto que tá aí hoje a nossa conversa. Sim, querida, querida. E quando eu tenho dúvidas, às vezes eu pergunto. Essa semana ainda fiz uma pergunta, lembra, sobre a água com gás? Que eu falei, ai, água Aham, com gás eu aham. posso? Porque eu adoro água com Amar. gás. Não, E, mas tá maravilhosa. e a Maravilhosa. gente. Não, e a gente Diga. continua mantendo esse contato, né? Mas eu É, acho isso é importante, isso é que não importante. é só tá no grupo no período que a gente está na fase crítica, sabe? De tentando emagrecer. Depois que a gente emagrece, também é bom estar no grupo para manter, né? Pra gente Ter um conversar. contato, né? Pelo menos com o profissional, se não mais em grupo, pelo menos com. Isso, o consenso, desculpa, as diretrizes brasileiras de sobrepeso e obesidade, isso eles dizem, né? O grupo terapia e o contato com os profissionais no médio e no longo prazo. Isso faz toda a diferença em manter os resultados, né? Porque a gente precisa desse monitoramento também, desse direcionamento externo, acha que está acertando e tal, e sempre vai ter um ponto de melhoria, alguma coisa para estar evoluindo e seguir nesse caminho e manter os resultados que conquistou. E Claudinha, me conta uma coisa. O que tu diria para uma pessoa que está começando o seu processo hoje em dia? Tu que já traçou esse caminho tão lindo assim e está conseguindo manter essa rotina para ti, para tua família. O que diria para aquela pessoa que ainda está em dúvida, assim, será que vale a pena? Será que eu tenho, não sou tão disciplinada assim, tão determinada como a Cláudia? O que tu diria para uma pessoa que está iniciando? Eu acho que eu também não era tão determinada assim antes, mas É? a gente. Eu acho que o importante é começar e a gente tem que pensar que isso não é só, como eu falei antes, não é só estético. A gente tem que começar a pensar o que que a gente quer para o nosso futuro, qual o futuro que a gente quer ter, né? Porque hoje a gente Maravilha. pode estar ali se sentindo, tá, eu tô só um pouquinho acima do peso e tal, isso não vai ter um reflexo tão grande. Mas a gente não conseguir realizar as atividades que a gente quer fazer por falta de capacidade física ou por uma doença poderia ter sido evitada pela forma como a gente se comporta, sabe? Eu acho Sim. que vale a pena começar.
vale a pena. Você, na primeira semana não vai ser fácil, não vou dizer, não vou mentir pra ninguém pra dizer que, não, é muito bom, todo mundo adora. Não, Às vezes até no primeiro mês, né? Às vezes nem é só na primeira semana. Às vezes o primeiro mês, assim, aquele hábito tá tão enraizado, a pessoa tá tão habituada a comer e sentir aqueles efeitos nocivos da alimentação muito industrializada, que às vezes é um período um pouco mais longo até, né? mas é tão gostoso. No início ali, começou a fazer atividade física junto, você vai dar uma volta, você vai se sentir cansado, você vai estar mal. Quando você começa, a partir da terceira, quarta semana, que você começa a sentir, poxa, eu tô mais leve, eu tô conseguindo fazer esse exercício melhor, eu tô dormindo melhor, porque até nisso interfere na nossa vida. A gente começa a dormir melhor, né? Porque a gente tá se São alimentando muitos melhor. benefícios, né? E aí vale a pena você comprar aquela roupa que você gosta, sabe? Se sentir bonita. Eu adoro isso. Quem não? Quem não gosta disso? Coisa boa. Colocar aquela calça que eu queria colocar e que não cabia mais, sabe? Isso é tão gostoso, dá tanto prazer. E as pessoas te olharem assim, surpresas. O que foi que você fez, sabe? Você tá diferente. Às vezes, 2 quilos não é perceptível assim de nossa, você emagreceu, mas a pessoa já percebe que você tá diferente, até porque você começa a irradiar felicidade, assim, quando você começa a sentir Sim. o resultado, sabe? Uhum. É bem visível que alguma coisa está diferente em você. As outras pessoas Mudou, virou uma chave lá dentro, né? É tão bom, sabe? A gente se sentir bem, a gente se sentir bonita, a gente se sentir disposta, que vale muito mais a pena do que a gente comer, sei lá, o que for, uma pizza, não sei o que cada um gosta, mas um churrasco. Claro que não deixe de fazer isso também, porque isso também é saudável. E procura o profissional adequado, sabe? Procura, se não tá perto da Tia Vivian, mas hoje em dia dá para fazer online, né, Tia Vivian? É mais fácil. Uhum. O nosso grupo agora está começando hoje não, quinta-feira é online. Vai facilitar a vida de um monte de gente. Tem uma, inclusive, que ela está viajando pelo Brasil. Ela vai fazer online e seguir viajando. Mas Maravilhoso. claro, Né? tem que aproveitar. E o convite para vir fazer avaliação física aqui em Cherry Hill está feito. Então tá, vou aparecer aí no Natal, pertinho de Nova York, já vou fazer umas comprinhas. Fazer um sacrifício. Fazer o sacrifício de dar um pulo aí para te fazer uma avaliação física, não tem problema. Vai ser um sua linda. E quando eu for em Rio Grande, eu passo aí pra gente conversar, para te dar um beijo pessoalmente e agradecer mais uma vez tudo que tu trouxesse pra minha vida e pra vida da minha família, né? Queridona, eu também tenho a te agradecer. Admiro muito a tua persistência, a tua dedicação. Não só nisso, né? Eu acho que isso é uma característica tua. E é o que tu falou, às vezes a gente passa a desenvolver, né? Nunca foi tão persistente, nunca foi tão dedicada, mas os benefícios, os ganhos que o processo vai te trazendo, então renovam a necessidade de continuar persistindo, sabe? Estamos então, só tenho no te desafio, né? Essa semana. O desafio, tu foi uma das que mais postou lá, vai ganhar um prêmiozão por causa dele. Com certeza, merecido, merecido. Opa, sacudi aqui. Vai ganhar o nosso e-book que a gente lançou. Eu até esqueci de falar um pouco dele. A gente vai ganhar o nosso e-book com 71 receitas. Eu vou te mandar agora pro teu WhatsApp. E eu só tenho a te agradecer também. Primeiro, a confiança no trabalho, porque às vezes começar, né, com uma pessoa que te indicou e tal, mas esse enfrentamento, chegar lá no consultório há 10 anos atrás, enfrentar, conhecer, confiar no nosso trabalho, indicar para um monte de gente, que eu sei que tu indicasse e indica, e te agradecer por estar aqui hoje levando essa mensagem de até certo ponto a gente acaba se expondo também, né? Mas dentro da tua medida, eu acho que isso é muito positivo para quem às vezes fica na dúvida, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não vou para uma dieta? Então, exemplos vivos, assim, e tão inspiradores, como falou aqui a Aline, têm que ser compartilhados, não podem ficar guardados só para si. Então, te agradeço demais pela tua disponibilidade em falar comigo e levar essa mensagem para o pessoal aqui. É ou não é um exemplo essa mulher, minha gente? Maravilhosa. Gente, eu que agradeço, eu agradeço o pessoal que assistiu. Quem está começando agora nos grupos, gente, vale muito a pena. Vocês vão
conhecer melhor a tia Vivian, vocês vão ver que no final vocês também vão estar chamando ela de tia Vivian. Eu vou virar tia, a Nutri-tia, meu Deus. Mas eu guardo com tanto carinho essa recordação que eu não me importo de maneira nenhuma. Eu sou a tia Vivi. Inclusive, gente, vou compartilhar que a gente nem falou. Me lembrei uma hora que a gente estava falando e me passou. A turma da Claudinha, tu vai te lembrar disso, me deu um presente de casamento, coisa mais linda. Te lembra? Me fizeram uma surpresa, me levaram uma caixa gigantona, assim, ó, com... eu tenho até hoje os pratos, tá? Você deve ver nas minhas postagens. Como é que chama isso? Um jogo, né? Um jogo de pratos, bules, taças. Meu Deus do céu, me surpreenderam. Aquela turma era muito especial. Todas as turmas são especiais, né? Mas a de vocês me marcou muito nesse sentido. E por me chamar de tia Vivi. E foram tantas mudanças, né? Não só eu, mas várias ali do grupo conseguiram atingir o objetivo. Foi muito legal. E realmente foi muito gostoso, assim, o resultado. E tá sendo até hoje, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou suspeita para falar. Eu trabalho com grupos. Eu me formei há 17 anos e trabalho com grupo há 16. No ano seguinte que eu me formei, eu comecei a trabalhar com grupos. Olha aqui a Lica falando. A Lica já fez grupo com a gente também, o grupo lá do Jardim do Sol. Maravilhosa essa querida. Ela sabe o que eu tô falando então, né? O problema não, a solução é que a gente vira amiga das pacientes. Eu adoro essas gurias todas. Vai ficar com ciúme, Lica. Não fica. O meu coração é o que eu digo para os meus filhos. O amor a gente não divide. A gente divide a atenção. O amor a gente multiplica. E o grupo, ele é um multiplicador desse amor. Tem tanto amor aqui dentro que cabe todo mundo nesse coração aqui. Muito obrigada, meu amor. Obrigada. Muito obrigada pela tua disponibilidade de novo. Fica com Deus e eu vou aparecer aí para fazer a avaliação. Eu tô esperando. E, gente, olha só, o e-book vale muito a pena. Eu tenho as minhas receitas. Desculpa, você já estava se despedindo e eu me estendi. Mas não, fica à vontade. Eu guardo as minhas receitas até hoje. Eu, quando vim tenho todas do molho de espinafre, molho de milho, lembra? E eu fiz muitas vezes e faço. Só que agora, quando eu me mudei pra cá, eu vim com uma mala. E aí eu não pude trazer e eu deixei na casa do meu pai. Lá guardadinho numa mala eu tenho tudo, eu tenho todas as anotações de peso, eu tenho todas as anotações do que eu comia. Eu comprei uma agenda. Que demais. Naquele período eu comprei agenda da Boa Forma, não sei se posso falar a marca aqui, mas eu nem sei se tem hoje ainda. Mas eu acho que deve ser tudo meio digital. E aí eu anotava tudo ali. Hoje eu fiz meia hora de corrida, hoje eu fiz não sei o que, eu comi não sei o que, eu fiz não sei o que. Porque eu, como engenheira, sou muito exata e eu pensava com matemática. Eu preciso correr, malhar a mesma quantidade que eu como. Então, eu estava sempre ali com os números. Com os números, né? E aí, eu tenho todo esse material guardado, só que eu sinto falta disso, de ter as minhas receitas aqui comigo, sabe? E eu acho que o e-book, ele vai ajudar muito, porque às vezes a gente fica na dúvida, o que eu vou cozinhar hoje, né? É tão difícil a gente pensar na rotina, o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer para a janta, sem fugir da nossa rotina saudável, né? Então, gente, compre o e-book porque com certeza vai estar maravilhoso. Ela não tá ganhando jabá para isso. Não tô ganhando nada, gente, só para avisar, não é propaganda não. Ou melhor, é uma propaganda, mas pela qualidade. Obrigada pela confiança. O e-book, tu vai ver, ele é digital, né? Vai ficar no teu celular, dá para imprimir. A gente imprimiu o nosso, nem tá aqui, tá na outra sala. E tu clica na receita, vem ali todas as informações nutricionais, lista de ingredientes, modo de preparo, e vem a foto da receita. Se tu clica nela e ficou com dúvida, vai direto pro vídeo, porque ele é uma coletânea das nossas receitas do YouTube. Eu adoro cozinhar, né? E eu acho que como nutricionista, a gente tem que saber o mínimo aí de cozinha para incentivar os pacientes também a fazerem desenvolver essas habilidades, né? Não precisa ser chefe de cozinha, mas fazer o básico, aprender a se virar para não ficar refém só da comida pronta por aí. Eu vou te mandar daqui a pouco, vai chegando aí para ti. Gente, um beijo, então, muito obrigada. Lindona. A gente que agradece teu tempo e a tua disponibilidade em trazer o teu exemplo aqui e inspirar tantas pessoas. Muito obrigada, gente, pela presença aqui na live.
A gente já vai finalizando. A gente já tá quase 1h30 aqui. Ai, meu Deus, Olha eu como falo temos. muito. Ah, mas coisa boa, quando conversa boa nunca é demais. Beijo, Então, gente. muito obrigada de novo. Obrigadão. Beijo, gente. Boa noite para todos. Eu vou deixar salva. Essa live vai ficar salva aqui. Não tem como não salvar essa live aqui. Ai, que tá ótimo. bom? Tá bom. Beijo. Beijo, lindona. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau, boa noite. Boa noite.